Olha, quando a gente ouve a expressão palavra de Deus, o que vem primeiro à mente? Para muita gente é a Bíblia, certo? Mas e se for muito mais do que isso? É exatamente essa provocação que o Papa Bento XVI faz em um documento fascinante chamado Verbum Domini. A gente vai mergulhar nessa ideia hoje e ver como ela expande tudo. Pois é, o documento basicamente nos pega pela mão e diz: calma lá, vamos repensar isso. A ideia de que a palavra de Deus se resume à Bíblia é, na verdade, só a pontinha do iceberg. Bento XVI mostra que essa palavra é uma realidade muito, mas muito maior e viva. E aí, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que a Verbo Domini quer iluminar. O que é a palavra de Deus? E olha que interessante, talvez a pergunta certa nem seja o que, mas sim quem. A resposta muda tudo. Tira o foco de um objeto, de um livro, e coloca em uma relação. Então, o primeiro passo nessa jornada é justamente esse: tirar essa ideia da caixinha. A palavra de Deus não é só um livro. E se a gente aceita isso, a consequência é enorme. Significa que Deus está falando, se comunicando de um monte de outros jeitos o tempo todo ao nosso redor. Ok, mas como é que a gente consegue entender uma coisa tão grande? Para ajudar, Bento XVI usa uma metáfora que é, sinceramente, genial. Ele nos convida a imaginar não um instrumento sozinho tocando uma melodia, mas uma orquestra inteira, uma sinfonia. Esse conceito é o coração do documento, a sinfonia da palavra. A ideia é a seguinte: existe uma única palavra de Deus, uma única mensagem, mas ela não se manifesta de um jeito só. Ela é como uma grande música que é expressa por várias vozes, vários instrumentos, cada um com seu timbre, seu jeito, mas todos tocando a mesma sinfonia. E que vozes são essas que tocam na sinfonia? Bom, a lista é grande. Tem o Logos, a palavra eterna, a razão divina lá no princípio de tudo. Tem a palavra que se fez carne, que é Jesus, claro. Mas tem também a criação. A natureza, ela fala de Deus. Tem a voz dos profetas ao longo da história. Tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, sim, ela é uma voz importante. E tem a tradição viva da igreja, percebe? A palavra de Deus não está presa num livro, ela ecoa em todo lugar. Certo, se a gente está falando de uma sinfonia com tantos instrumentos, sempre tem aquele solista, né? Aquela melodia principal que dá o tom para todo o resto. Qual seria essa voz principal aqui? A Verbum Domini não deixa dúvidas sobre isso. E aqui a gente chega num pulo do gato. O ponto central de tudo é que a palavra de Deus, em sua forma mais plena, mais perfeita, não é um o quê. Não é um livro, uma ideia, uma regra. É um quem. É uma pessoa. Jesus Cristo. A palavra não é uma coisa, é alguém. Tem uma citação no documento que é de arrepiar, que diz assim: a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Pensa na força disso. A palavra que criou o universo se torna tão pequena, tão abreviada, como diz a tradição, que vira um bebê. Para quê? Para que a gente pudesse entender, para que pudesse ser compreendida por nós. É impressionante. E essa palavra, sendo uma pessoa, não fica parada, ela entra na nossa história. Na encarnação, ela nasce no meio da gente. Na cruz, essa palavra se cala, um silêncio que grita, que fala através do sacrifício. E aí, na ressurreição, esse silêncio explode numa luz que ilumina tudo, que dá o sentido final para toda a história. Ok, então, se Deus está o tempo todo falando, se essa sinfonia está tocando sem parar, a pergunta se volta para a gente, né? Estamos ouvindo? E é sobre isso que a gente vai falar agora, a nossa parte nessa conversa, a resposta humana. E aqui o documento traz uma visão muito legal sobre coisas que a gente acha que já sabe o que são. O que é fé? Não é só acreditar num monte de regras. Fé é escutar. É uma atitude de se abrir para esse diálogo que Deus começa. E o pecado? O que é o pecado na sua essência? É o contrário. É o não o escutar. É se fechar para essa conversa, é romper essa aliança. E se a gente precisar de um exemplo de alguém que soube escutar perfeitamente? O documento aponta para Maria. O sim dela foi a resposta perfeita. Ela não só ouviu a palavra, ela viveu em total harmonia com ela, a ponto de a própria palavra morar dentro dela. Ela se tornou de fato o modelo dessa escuta atenta. Beleza, vamos trazer isso para um lado mais prático agora. Já que falamos que a Bíblia é uma das vozes dessa sinfonia, uma das mais importantes, como é que a gente lê essa partitura do jeito certo? A Verbum Domini aponta um problema bem sério do nosso tempo, que é uma espécie de divisão. De um lado, você tem os estudiosos, a academia, que olham para a Bíblia como um documento histórico, objeto de estudo. Do outro, tem o pessoal da fé, que lê buscando uma mensagem para a vida.
O problema é que esses dois lados quase não se falam. E qual é o perigo disso? É que quando a gente separa as duas coisas, a escritura corre o risco de virar só um texto do passado, uma peça de museu. Fica lá presa na história, sem conseguir falar com a gente hoje, aqui e agora. Então, qual a saída? Como juntar a cabeça e o coração na hora de ler a Bíblia? O documento propõe um caminho para unificar essas duas coisas, para a gente ler com fé e com a razão. E para isso, são apresentados 3 critérios, como se fossem 3 chaves para uma leitura mais completa. A primeira, unidade. Lembrar que a Bíblia inteira conta uma única história, então um trecho ilumina o outro. A segunda, tradição. Ler junto com a sabedoria de séculos da Igreja, não como se fôssemos os primeiros a ler aquele texto. E a terceira, a analogia da fé. Basicamente, a nossa interpretação de uma parte não pode contradizer o todo da fé. Quando a gente usa essas 3 chaves juntas, o que acontece? A gente constrói uma ponte que une a fé e a razão. Isso evita que a leitura caia nos extremos, ou um academicismo super frio que não diz nada para a vida, ou um sentimentalismo que ignora completamente a história e o contexto do texto. E para fechar essa parte com chave de ouro, o documento lembra de uma frase famosa de São Jerônimo, que é um soco no estômago. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Puxa, isso amarra tudo, né? Mostra que ler a Bíblia do jeito certo não é um exercício intelectual, é um jeito de conhecer mais de perto aquela palavra que se fez pessoa. No fim das contas, a gente volta para o começo. A palavra de Deus não é um livro empoeirado numa estante. É uma sinfonia que está tocando agora, nos convidando para uma conversa. A grande questão que a Verbum Domini deixa no ar para a gente pensar é, no meio de tanto barulho, de que jeito estamos escolhendo escutar essa música?